Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O que mais tem aqui? O Minuteman mandou. Boa tarde, tudo bem com vocês? Queria saber se tu já trabalhou em um caso onde a vítima foi morta de uma maneira cirúrgica. Entende-se de maneira muito metódica, o precisa. Ou já trabalhou em algum caso com objetos estranhos dentro do corpo, como, por exemplo, um bilhete, amuleto, colar, etc. Muito obrigado. Não, nunca. Aí que tá, né? Eu, como perito criminal, não sou eu não abro o corpo, né? Então, assim, se eu em algum caso que eu trabalhei tivesse tido algum tipo de objeto desse dentro da vítima, seria o legista que teria encontrado, eu talvez ficasse sabendo, né? Então, assim, que eu saiba, não. É muito metódico, assim, meticuloso. Cara, eu acho assim que todos esses casos aonde... Esse caso que eu contei, né, do cara que esganou a mulher e cortou ela ao meio, né? Foi a parte a execução do crime, né? De seccionar a mulher ao meio. Foi bem feito, assim, sabe? No sentido de... Você viam que eram cortes que ele fez com calma e tal. Esse tipo de coisa, assim, mas a maioria dos homicídios, pelo menos assim, que eu tive contato na minha carreira, eles foram homicídios, como eu falei, né, feito no calor do momento, o cara não era um especialista naquilo. Esses crimes que acontecem, né, em tribunais do crime, eles seguem uma metodologia. Então, assim, dá pra gente chamar isso de um método, né? Geralmente matam a pessoa, geralmente batem muito e enterram. Então, assim, nesse sentido, assim, de método, mas eu não acredito que eu tenha feito locais de crime, assim, com nenhum gênio do crime, assim. Eles acaba sendo um negócio meio mal feito mesmo e que acaba... Ou o cara foge, ou o cara acaba sendo preso mesmo, ou no mínimo identificado, né? Então eu não acredito que eu tenha trabalhado em casos com grandes gênios do crime, assim, sabe? Tipo uns Lex Luthor da vida real, assim, não. E caso de repercussão nacional, tu já pegou algum? Então, quando eu trabalhava no Sangue, eu trabalhei no caso do suicídio da atriz Leila Lopes, né? Como é que era essa história aqui? Pra quem não lembra direito desse Então, caso. esse é um caso, né, que foi bem midiático, assim, pela pessoa dela, né? Ela era uma atriz que começou como assim, a protagonista de uma novela lá das 8 da Globo, né? Então ela era, tipo, a princesinha do Brasil, foi capa da Playboy na época. Rei do Gado, né? Rei do Gado, ela era a professorinha no Rei do Gado. Se eu não me engano, o par dela era o... Puta, agora eu não lembro se era o Antônio Fagundes Acho que era. mesmo. Por no Google Imagens, a Leila Lopes, aí no Rei do Gado. Eu acho que era. E então esse foi um caso que, assim, teve uma repercussão, assim, na época, né, pelo fato de ser ela, né? E ela deixou ela mesma. Puta, Rei do Gado do lado. Né? Mas como é que o caso chegou... Como é que ele chega? Vocês já sabem que é um caso que vai ter repercussão? Como é que ele chega pra vocês? Então, foi esse dia, foi logo no começo do plantão noturno, e chega a mensagem da delegacia, né, com o endereço, o nome da vítima e um breve histórico. E quando eu peguei o histórico, tava lá, eu li lá, Leila Regina Lopes. Aí eu, caramba, meu, será que é a Leila Lopes? E chegou já como suicídio. Já tinham visto a carta e tal, né? Chegou lá como suicídio. Eu falei, caramba, será que é ela mesma? Aí quando eu fui fazer assim, nossa, lotado de imprensa na rua. Então, foi um caso que teve, né, uma repercussão grande pela vítima, não tanto pelo crime. Quer dizer que não foi um crime, né? Foi um suicídio, né? Uhum.
E... Mas aí tu entra no apartamento dela e o que tu faz? Sim. Qual é a primeira coisa que tu... Então, tudo isso saiu na imprensa, né, de conhecimento, o que eu tô contando não é nada sigiloso, se colocar ali, se for pro todas ali, vai provavelmente aparecer até a carta, um trecho da carta de suicídio dela, né? Pode ter até a foto aí na imagens mesmo. Bota ali a Lopes Carta, vê se a gente acha também. É capaz de ter. Ela morava na época num... Aí já apareceu logo no primeiro ali. Tem um trechinho só ali, ó. Foi se afastando cada vez mais da mídia. É que aconteceu o seguinte, né? Ela era a atriz da Globo e ela conta na carta que ela, durante a carreira dela, sofreu muitos golpes de empresário, de gerente do banco, do diretor X e Y lá da emissora lá, e que, pra ela foi descendo uma ladeira. Né? No final da carreira dela, assim, isso não é nenhuma opinião pessoal, tá? Isso é o que ela mesma escreveu na carta dela. Ela considerava que ela foi meio que do paraíso, né? Como a atriz principal de uma emissora que na época era assim, era absoluta, né? No horário nobre. E ela terminou a carreira dela no que ela considerava tipo um inferno. Eu não lembro se ela usou essas palavras, mas assim, fazendo essa metáfora, O sabe? que era isso? Era... Ela terminou a carreira dela como atriz pornô. Ah, tá. Pra ela, aquilo era o fundo do poço, né? Pra deixar bem claro, tá? Eu não tô falando que é fundo do poço. Cada um faz o que quiser. Mas pra ela considerou que aquilo era o fundo do poço e ela contava isso na carta. E era uma coisa que ela se envergonhava muito, porque ela era do interior do Rio Grande do Sul. Então, assim, um lugar bem tradicional, né? Com uma família bem, sabe, bem tradicional, assim, com outro tipo de cabeça. O fato dela ser atriz já não era uma coisa muito normal. E para ela, né, a mudança, né, que ela foi tendo no decorrer da carreira dela, pelo que ela dizia ser uma série de golpes que ela tomou na vida dela, para ela foi um motivo suficiente para ela se matar. Ela deixou a carta dela, tinha quase 14 eram 7 folhas frente e verso. E ela, né, ingeriu veneno, dizia, né, ela estava no 15º andar, que se ela não morresse, ela ficou o dia inteiro preparando aquilo, porque para escrever 14 páginas, né, leva um tempo, né? O que teve que analisar nessa cena? Então, nesse local de crime foi importante ver que no lixo tinham cartelas de medicações. Eu não lembro agora quais medicações eram, mas era Controlado? calmante, Ah, tá. não tinha tarja preta, assim. Eu não lembro de ter visto que, né, que não são, tarja preta, não é só tarja preta que mata. que tem remédios que não são tarja preta, mas que são antidepressivos, que são anticonvulsionantes. Ela tomou uma série de remédios com chumbinho na comida, comeu aquilo. Então, o que eu analiso no local de crime? Tudo indicava ser realmente, pelo menos, um envenenamento, né? Porque geralmente, quando a pessoa morre envenenada de alguma coisa, é comum sair da boca e das vias aéreas uma espuma sanguinolenta. E isso acontece também em afogamentos. Pode acontecer, né? Não é regra, né? Mas é um indicativo que pode ter sido isso. Então, foi importante ali no local de crime ver que não houve arrombamento da porta, não havia sinais de violência no corpo. Então, dava para ver que que ela não brigou com ninguém. Ela tava onde? Deitada? Ela tava no quarto dela, entre a cama e a parede, no chão. Ah, tá. Ela ficou caída ali no chão. Em cima da cama, ela deixou um vestido. Ela deixou assim, como se fosse montadinho o vestido, os sapatos, assim, sabe, na cama, um do lado. O brinco, o colar, como se estivesse montando um manequim ali. Ela deixou bonitinho. Era um vestido. Nossa, eu lembro bem disso. Era um vestido de festa, assim, aqueles de pedrinhas meio transparente, assim. Ela deixou tudo bonitinho ali, que ela queria ser enterrada com aquela roupa. Ela tava muito decidida a isso, sabe? Porque
Só a carta ali, ela deve ter levado algumas horas pra escrever, sabe? E era a mão que tava escrita? A mão, a mão. Mas aí tu analisa a caligrafia pra ver se ela tava Então, desesperada ou não? eu não. Não sou eu que faço. Tem um setor de documentoscopia Tá. que faz isso. Mas os próprios familiares reconheceram. Eu acho que nem houve necessidade Tá. de comparar, assim. Até pra ver, né, se a pessoa não foi forçada. Eu digo se, tipo assim, se ela tá desesperada escrevendo ou se ela tá calma escrevendo. Não, ela tava bem calma. Ela tava bem calma. Dá até pra ver, assim, ó, que não... Você vê que não tá uma letra rabiscada, né? Tá... Ela fala ali de depressão profunda, síndrome do pânico, que foi afastando ela cada vez mais da mídia. Que ano foi isso? Foi 2000... se eu não me engano, foi dezembro de 2008. 2008. Não, ou 2007. Por ali, 2007, 2009, 2008. volta ali. Completa-se 10 anos, então foi 2009. Ah, tá. Então foi o... Ah, sim. Eu acho que foi o final de 2009. Caralho, que Foi loucura. por aí. E aí, então, eu acho que esse é o caso mais midiático, mas assim, teve vários casos que, assim, putz, eu tenho... que eu sei, assim, de eu ir pra um local que tem muita imprensa, casos que ficaram uma semana ali na mídia.